Welcome everyone to the Casa Casinha Channel. Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. É muito bom estar com vocês novamente. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo o canal da Casa Casinha. Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha. Sejam todos bem-vindos, né? E hoje eu vou estar falando aqui, gente, os desafios de cuidar de uma samambaia chorona, que é essa samambaia aqui. Uma samambaia muito querida e as pessoas gostam muito dela. Também tem essa daqui. Deixa eu ver, pendurar ela aqui. Tem essa samambaia aqui, né? Vamos apagar o tiro. Essa uma muda nova, né? Então, quais os desafios de você estar cultivando samambaia chorona? Claro que vai te ajudar também a cultivar não só samambaia chorona, mas mais outras plantas. Então, o desafio de estar cuidando de uma samambaia chorona. E o que é que vamos aprender? Sobre doenças, falta de adubação, né? Vamos também falar do clima e do substrato. A gente vai falar dessas coisas, dessas três coisas aqui. E primeiro, gente, o que eu vou falar aqui, eu vou ser o seguinte: se você gosta de cultivar samambaias ou gosta de plantas, né? Muitas vezes não dá certo, né? Não dá certo, né? Isso não precisa ficar triste, isso não acontece só com você, acontece com muitas pessoas, tá bom? Então, o desafio da gente para manter uma planta bonita em casa são muito grandes, não são poucos, são muito grandes, né? Então, por causa disso que vamos falar sobre esse tema. Primeiro, né? Vou falar primeiro aqui, gente, para você ter uma samambaia bonita, é preciso levar a sério essa atividade. Por que levar a sério essa atividade? Porque a planta é um ser vivo que merece cuidado. Então, se a gente não levar a sério, seriedade, né, com a planta, né, a gente não vai continuar cultivar ela. Por que não? Porque elas têm algumas exigências. Elas precisam de alguns, como diz, elas precisa de água, adubação, local, tá? E que precisa dessas coisas. Não é colocar. Tem plantas que são mais resistentes, né? Como algumas que são mais resistentes, né? Que aguenta a seca, outros suporta ficar dentro de casa. Então tem essas, mas tem algumas em especial, samambaia chorona, é uma planta, não é que é bem exigente, mas sim requer vários cuidados, né? Então é bom levar a sério, dá devida importância. É você aprender, né, como cuidar da sua samambaia. E gostaria de agradecer vocês, que você que está assistindo esse vídeo é uma pessoa inteligente. Por que você é uma pessoa inteligente? Porque você quer aprender algo, tá bom? Então, vamos começar aí. Os desafios primeiro, gente. Doenças, tá? Se você comprou uma planta como essa aqui, ó, uma samambaia, deixa eu tirar ela daqui. Você comprou, então, ela vai estar, gente, sucessivas doenças. Qual a doença da samambaia chorona? Gente, pode acontecer de aparecer uns pontinhos brancos assim, ó, atrás da folha da samambaia, tá? São os bichinhos que eles acabam fazendo o quê? O que acontece? Sugando a seiva da sua samambaia, tá? E as folhas vão ficando com as pintinhas amareladas, tá? E aí, se você não tomar cuidado, pode levar a sua samambaia a óbito. Também temos, gente, a cochinilha, que pode estar fazendo isso também aí, tá bom? Então, as doenças, né? Ou talvez quando você também joga água demais na sua samambaia, que ela fica muito encharcada, se for uma samambaia nova como essa aqui, ó, ela costuma prudecer o rizoma, que vai desprender essas folhas aqui, tá? Isso vai acontecer, pode acontecer de excesso de água, tá acontecendo isso, tá? É mais provável ser excesso de água do que menos águas, tá? Então, tá aqui a samambaia, então vai acontecer isso. Esse é o primeiro desafio. E você tem que aprender até que tá essa doença, né, na sua samambaia chorona. Você tem que aprender. Senão, na hora que você
descobrir o que está acontecendo com ela, ela já vai a óbito. E aí não tem jeito mais. Acontece, muitas pessoas têm muita samambaia, perde todas as samambaias por causa disso aqui. Aí, agora, depois eu vou falar um pouco do substrato, aí a gente vai entrar no assunto, o que você pode estar fazendo para a sua samambaia chorona não ficar doente, tá? Então vamos aqui então. Então tá aí. Então tá aí as doenças, gente, que vai acontecer com a sua samambaia. Então você deve ficar atento a isso, né? Samambaia chorona, né? Nesses pormenores aqui, tá bom? Então, agora vamos aqui ver aqui, gente, a falta de adubação. Outro pormenor, gente, é assim, muitas vezes você compra uma samambaia dessa aqui, ó. Você talvez comprou essa samambaia aqui na minha mão aqui, ó, samambaia chorona desse jeito aqui, tá? Ela vai para casa, já vai bonita, né, tá? Uma samambaia bonita, é bom você verificar isso. Quando você comprar uma planta, ver que ela tá bonita, tá? Ela tá sadia. Mesmo assim, muitas vezes a gente tá bonita, a gente leva para casa, mesmo assim depois a gente vai descobrir que muitas vezes o rizoma tá apodrecendo ou tá sem raiz, acontece muito com orquídea phalaenopsis aí. Aí acontece isso, você leva a planta. Então é bom verificar como sua planta tá, que ela tá bem cuidada, que ela tá bonitinha, para você levar para sua casa, tá bom? Chegou em casa, ela vai ter que passar com a fase de adaptação. O que é essa fase de adaptação? Ela, gente, vai ser um ambiente diferente do local que ela estava. Então você deve chegar, você deve ver que ela está úmido, está molhado, está bem molhadinho, então você não precisa jogar água, né? Agora, você precisa conhecer o que a samambaia gosta, que é a samambaia chorona. Ela gosta de local com bastante claridade, tá? Local com bastante claridade, porém, tá? Bastante claridade, porém, sol filtrado, não sol direto, que não vai queimar as folhas. As folhas delas vão ficar, elas vão finar essa folha, que vai finar e vai ficar mais curta, vai ficar mais comprida, mais fina, tá? E a coloração não vai ficar um verde como esse daqui, tá? Não vai ficar um verde como esse aqui. Um verde mais escuro. Pode parecer queimaduras nas folhas. Então, não colocar ela em local que bate sol direto. Então, tem que ser local sol filtrado. Caso, mas eu moro no apartamento. Então, gente, muitas vezes, a samambaia chorona, igual mesmo, tem algumas plantas de por dentro de casa, Zamioculca, espada de São Jorge, essas daí, igual essa daqui também, aqui ó, jiboia, você pode estar cultivando dentro de casa, né? Como é que tá aí? Mas só, gente, samambaia chorona, né? Então ela vai ficar dentro de casa? Ela vai ficar dentro de casa, mas ela vai sofrer um pouco. Mas por que ela vai sofrer um pouco? Porque são plantas que precisam como diz aqui, da claridade para estar fazendo a fotossíntese. Lembrando, não sol direto, mas sim filtrado. Então precisa de claridade para estar fazendo a fotossíntese. Ela não fazendo a fotossíntese, né? Ela vai estar, né, se definhando cada vez mais, tá? Muitas vezes leva até a óbito. Por causa de quê? Na hora que ela tiver, como ela não tem claridade, você vai jogar água nela, ela não vai fazer a capilaridade, que é de levar a água das raízes até a ponta da folha, tá? Ela vai ficar sem fazer isso. E aí ela vai sofrer bastante. Se você mora no apartamento, quer ter uma samambaia como essa, o ideal seria que você colocasse ela mais perto da janela, do vidro ali que tem claridade. Mas, porém, não deixe, né, que o sol transpasse pela vidraça, né, e bate na samambaia, porque ele vai queimar a folha da sua samambaia, tá bom? Então, e aí, você levou o vaso para casa, chegou lá, aí muitas vezes, o que a gente faz? A adubação, gente, muitas vezes dura mais ou menos 6 meses, tá? 6 meses que ela dura mais ou menos aí, tá? Nesse vaso aqui. Então, chegou em casa, você vai não aduba mais. Você não adubando mais a sua samambaia, né? Ela vai começar a definhar também, né? E aí pode ser atacada por doença. Por quê? Por doença. Por que pode ser atacada por doença? É igual nós mesmos, gente. Se nós não fazermos uma alimentação boa, né? Ali, nós vamos baixar a imunidade. Abaixando a imunidade, a gente vai ficar suscetível às doenças. Com a planta não é diferente. Então, devemos estar colocando esse nutriente, tá, na samambaia. Então, você vai fazer isso com adubação. Qual caso? Qual adubo? Adubo para a samambaia. Você vai encontrar aí, não vou dizer nenhuma marca,
você vai encontrar aí no site aí adubo para samambaia aí. Tem ele em pó, tem ele líquido. Líquido, eu vou dizer para você que ele faz o efeito bem mais rápido do que aqueles, muitas vezes granulados, aqueles, né? Porque ele vai agir mais rápido na sua samambaia aí, tá bom? Sua samambaia aí. Então tá aí, falta de adubação, gente, vai acontecer isso com a sua samambaia. Então, para ela ficar sempre bonita como essa aqui, então a gente tem que ter esses cuidados aí. Agora, gente, vamos falar aqui o clima, gente. Clima hoje é uma coisa que todo mundo está falando, aquecimento global, mas a gente vê que as providências, né, não são muitos, né, animadoras, né? A gente vê não vai ser muito, não é muito animadora, né? Porque a tendência a gente está vendo que está só piorando, né? E muitas vezes a gente não está, vamos supor assim, nós todos não está contribuindo para reverter a situação, né? Que seria, né, diminuir, né, os desmatamentos, poluição, né, e assim por diante, né? E recuperar as áreas degradadas. Seria isso que teria que estar fazendo, né? Mas a gente vê que o que tem sido feito é pouco, né? E muitas vezes, né, as pessoas plantam árvores, mas o que acontece depois? Não cuidamos das árvores, aí elas acabam morrendo. Então, muitas vezes é perdido, né, aquele serviço, aquele todo seu trabalho. Então, o que acontece nesse climático? A samambaia chorona, gente, ela não suporta tanto calor, nem muito frio, nem tanto calor. O que vai acontecer? Ela vai queimar, tá? Pode estar queimando as folhas e você vai ter que regar mais, tá? Na época, quando comemos tempo chuvoso, né? A gente chega no verão aí, a gente vai regar samambaia mais. A gente chegando na primavera, vamos começar da primavera? Primavera, verão. Você vai ter que regar mais, tá? Agora, semanas chuvosas, né? Você não vai precisar estar regando aí, porque ela tiver um local como esse, que é uma varanda aqui, minha aqui, né? Então eu não preciso ficar regando. Deixa eu virar ela aqui, a câmera aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Aqui tem uma varandinha aqui. Então eu não rego menos, tá? Eu vou regar menos minha samambaia, porque talvez fique até uma semana sem regar elas, porque elas, então, vai ter umas mudas menores, né? Que elas vão aguentar normal, né? Agora, quando é calor, muitas vezes, como chegou a primavera, verão, né? Muito seco, a gente vai estar regando mais. Agora, chegou no verão, a gente chega aí, talvez, janeiro, com o sol muito quente, né? Como mesmo ano passado, teve uma onda de calor, né? Que quase a gente perde as plantas, por causa que o calor tanto que evapora, o vaso é pequeno, né? Evapora toda-se a água. E que você, muitas vezes, tem que regar quase todos os dias, depende do local que o seu samambaia está. Então, o fator climático, né? Também está prejudicando, né, a produção das samambaias. Muitas vezes, né? Daqui uns dias, futuramente, continuar desse jeito, vamos ter que cultivar samambaias dentro de estufa, vamos dizer assim, climatizada. Porque não adianta ter estufa, porque se esquentar demais lá dentro, também vai cozinhar as plantas. Então, cuidado da gente ter sempre, né? Deixar um local, você tiver árvores no seu quintal aí, deixar sempre a sua samambaia no local que, vamos supor assim, igual mesmo, que não bate sol direto e, porém, né, que tenha bastante claridade. Então, esse fator climático é bom a gente ficar atento sobre isso, né? Que muitas vezes você vai ter que mudar a sua samambaia de lugar, né? Para estar cultivando ela e ela ficar bonita e você não levar a óbito, né? Ela não tá morrendo ali, tá bom? Agora vamos falar, gente, de um fator muito importante que é, gente, o substrato. O que é esse substrato? São substratos, são terra, resto de matéria orgânica, né? Para você plantar a sua samambaia. Pensou em plantar a samambaia? Pensa num bom substrato, numa boa, como diz, né? Se vou falar substrato, não vou falar terra, não uma boa terra, mas sim um bom substrato, tá? Para a samambaia chorona, tá? Um bom substrato. Essa minha aqui, ó, como é que vocês veem? Ela está plantada, né? Resto de matéria orgânica, que tem pau podre aqui, ó, tá vendo aqui? Então tem resto de matéria orgânica aqui. É somente a serrapilheira, tá? Serrapilheira. Ah, Carlos, mas poderia misturar um pouco de terra?
Gente, não necessariamente misturar terra. Para a samambaia chorona aqui, não necessariamente. Por quê? Porque essa serrapilheira, assim que ela vai se decompondo, ela vai virando terra, tá? Ela vai virando terra. Então, se você tiver somente a serrapilheira, não tem problema. Agora, se você quiser misturar um pouco de terra, sinta-se à vontade. Mas a serrapilheira, depois ela vai virando terra. Assim que ela vai acabando de se decompor, vai virar terra ali, tá bom? Então tá aqui então seria você ter esse, sabe por que caso, por que serrapilheira? Como nós precisamos de alimentação, né? A planta também precisa, tá? Muitas vezes a planta também precisa de ter uma boa alimentação. E aonde que a planta tira esses nutrientes? Gente, é do substrato. O nutriente da planta, ela tira aí do substrato, tá? Ela vai tirar ali do substrato o alimento dela. Se não tiver alimento do substrato, ela vai continuar vivendo por um tempo e depois ela vai morrer, igual o ser humano. Se nós não alimentarmos bem, né, com as vitaminas necessárias que tem nos alimentos, vamos ficar desnutridos, vamos baixar a imunidade e vamos pegar algum tipo de doença e a doença leva à morte. É o que acontece com a samambaia também. Então devemos estar atentos a isso. Então pensou em plantar uma samambaia, pensou, vamos supor, como pôr uma camada, pensa num bom substrato. Carlos, mas como seria esse bom substrato? Vou mostrar para vocês aqui. Muitas pessoas não têm oportunidade de estar tendo isso aqui, igual eu falei com vocês, né? A destruição das matas, né? Cada dia, né? Menos lugar que você tem mato. Então aqui é o seguinte, aqui ó, tem aqui pau podre, né? Pau podre, né? Mais embaixo aqui tem folhas, tá? Folhas, tem folhas, galinhos de pau, entendeu? Que vai descendo, gente. Esses aqui é um dos melhores substratos para a samambaia, tá? O melhor substrato para a samambaia, esse daqui, tá? E tem os mais finos, né? E um mais grosso. Você pode pôr misturado aqui. Isso aqui, gente, ó. Eu não ponho terra, tá? Não ponho terra, tá? Não ponho terra, tá aqui o substrato para a samambaia chorona. Esse aqui é o ideal. Agora, caso eu não tenha esse substrato aí que você está falando aqui, que em casa eu só tenho terra. Você pode, gente, muitas vezes, você vai comprar fibra de coco, também é bom. Você pode estar pegando, muitas vezes a gente até acha, né, jogado fora, fibra de coco. Mas você tem que cortar, muitas vezes, triturá-la, que seria o ideal. Deixar no local para entrar em decomposição, para depois você tá usando, né, para depois você tá usando nas suas plantas aí. Tem que deixar entrar em decomposição. E agora, gente, uma atenção importante é o que? É o que? Importante é o seguinte: você, gente, não deixa, quando você for fazer seu substrato aí, fazer seu substrato assim, ó, você deve colocar no recipiente, gente, onde não entra minhocas, e nem tatuzinhos, e nem formigas, né? Esses bichos aí que pode, vamos supor o seguinte, eles vão atrapalhar o desenvolvimento da sua samambaia, tá bom? Minhoca é boa, sim, mas lá na terra, no lugar, espaço grande. Mas dentro de um vaso como esse, então não é conveniente. Por quê? Ela vai comer o nutriente que a planta ia absorver ele, tá? E depois, gente, vai virar uma lama no vaso, tá? Então não deve ter minhoca dentro do vaso. Não deve ter minhoca dentro do vaso da sua samambaia chorona ou de outras plantas que está dentro do vaso, né? Que pode estar, né, diminuindo aí a vida útil da sua samambaia, e depois você vai ter que tirar ela, tirar toda essa lama, e não você pode estar perdendo também a sua samambaia. Então, ficar atento, né, a esses pormenores aí. Gente, bom substrato, um bom alimento para a planta não vai ficar doente. E outra aqui, você também pode fazer o seguinte, para a sua planta não ficar doente, gente, você vai usar uma coisa simples que você tem na sua casa aí, gente, que é o fósforo. O que é o fósforo, gente? O fósforo é um dos alimentos que as plantas precisam para estar desenvolvendo bem aí. Então, onde você pode encontrar fósforo aí na sua casa mesmo, gente? Vocês, muitas vezes, as pessoas hoje, né? Claro que antes você estava dando para fazer o churrasquinho mais vezes. Mas de vez em quando você vai fazer um churrasquinho aí. Se você não tiver fogão de lenha, você vai ter um churrasquinho aí.
você pode, gente, pegar aqui, igual mesmo aqui, ó. Vou dar a receita para vocês aqui, ó. Uma colher de cinza. Você pode pegar e jogar dentro do vaso aqui. Ou pegar uma colher de cinza, misturar dentro da água, chacoalhar bem e estar jogando no vaso. Isso vai ajudar a fortalecer as folhas e o caule da sua samambaia e vai evitar aí as doenças aí na sua samambaia chorando aí. E lembrando bem, essa samambaia tá pequena, ela vai crescer. Mas quando ela crescer, vamos ter que colocar no vaso maior ou tirar a muda. Então, fica ligadinho no canal da Casa Casinha, que a gente sempre vai ter uma dica boa para você estar cuidando aí da sua samambaia. Thank you very much. Direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo.